Irmã me gravou secretamente falando sobre minha saúde mental para me humilhar na minha festa de aniversário. Então, eu expus as fotos explícitas dela na internet para todos. E agora meus pais me expulsaram por envergonhar a família. Oi, eu sou Dixie, 18F, e tenho uma irmã mais velha chamada Bethan, 20F. Deixe-me começar dizendo que Bethan é basicamente a definição da filha dourada. Ela tem tudo. Super bonita, super inteligente, foi presidente do Grêmio Estudantil e até rainha do baile. Ela sempre foi a estrela, aquela que todos admiravam. Enquanto isso, eu sou mais do tipo tranquila e descontraída. Vou bem na escola, mas não sou muito fã de todas aquelas atividades extracurriculares. Meus pais adoram nos comparar, o que, honestamente, cansa depois de um tempo. Eles sempre exaltavam Bethan e meio que ignoravam minhas conquistas, não importa o quanto eu me esforçasse por elas. Era como se eles nunca conseguissem me ver como boa o suficiente. Nós temos essa situação estranha com aniversários. Veja bem, meu aniversário é apenas 2 dias depois do de Bethan. Então, todo ano eles faziam uma festa enorme para ela, convidando todos os amigos dela, toda a família estendida, todo mundo. Era um grande evento, com decorações completas, bolo, presentes, tudo. Mas quando chegava a minha vez, eles diziam: não podemos convidar ninguém de novo tão cedo. E eu acabava com uma comemoração pequena, quase esquecida. Não era que eles não me celebrassem. Era só que sempre parecia que eles não queriam que eu tirasse a atenção de Bethan durante a semana dela. Doía, honestamente. Eu sempre senti que estava na sombra dela, e era tão óbvio que eu não era a pessoa de quem eles se orgulhavam. Bethan sempre foi indiferente quanto a isso. Às vezes agia como se eu não existisse, mas outras vezes podia ser uma verdadeira valentona. Acho que ela não percebia o quanto isso me incomodava, mas a comparação constante com ela estava realmente me afetando. Lembro que havia momentos em que eu pedia um pouco de atenção, e ela simplesmente me ignorava ou me fazia sentir boba por isso. Não era o melhor dos cenários, digamos o mínimo. Mas então, cerca de uma semana antes do aniversário de Bethan, algo totalmente inesperado aconteceu. Ela começou a demonstrar interesse na minha vida, pela primeira vez. Tipo, realmente me perguntando como eu estava, o que estava acontecendo comigo, e pela primeira vez, ela não estava agindo como a irmã perfeita, e eu como algum tipo de personagem secundário. Ficamos acordadas a noite toda conversando, literalmente a noite inteira. Comecei a abrir o jogo sobre algumas coisas que estavam me incomodando, como a ansiedade que eu estava sentindo ultimamente, especialmente com a faculdade se aproximando. Até mencionei que estava pensando em procurar um terapeuta, porque, bem, as coisas tinham ficado avassaladoras. Eu não podia acreditar que estava realmente falando com ela sobre isso, mas foi bom. Foi como se finalmente eu estivesse sendo ouvida. Pela primeira vez, eu não me sentia como a irmã invisível ao fundo. Era como se, finalmente, estivéssemos nos conectando. Então, naturalmente, quando meu aniversário chegou, eu estava animada. Pensei, ei, talvez este ano será diferente. Bethan até insistiu que eu deveria ter uma grande festa de aniversário, e para minha surpresa meus pais concordaram. Eles estavam totalmente dentro. E, pela primeira vez, eu não seria deixada de lado. Eu estava eufórica, gente. Convidei todos os meus amigos. Convidei a família. Basicamente, todo mundo que eu conseguia pensar, e todos compareceram. Bethan até estava fazendo um vídeo super legal para mim, que ela planejava exibir em um projetor durante a festa. Ela disse que seria o destaque da noite. Tudo estava indo muito bem. Eu pensei que era isso, o aniversário com que sempre sonhei. Mas então algo totalmente inesperado aconteceu. Minha tia Ruby, 45F, me puxou de lado durante a festa, e eu pensei que ela só ia dizer algo como: "Ei, feliz aniversário." Mas não, ela tinha outra coisa em mente. Ela me perguntou se eu precisava de ajuda com alguma coisa, e eu fiquei confusa, tipo: "O que você quer dizer?" Foi aí que ela soltou a bomba. Aparentemente, Bethan tinha mostrado a ela um vídeo que fez de mim falando sobre minha ansiedade, como eu planejava ver um terapeuta e basicamente todos esses momentos vulneráveis que eu havia compartilhado com ela. Fiquei chocada. Tipo, sério mesmo chocada. Não só ela me gravou sem minha permissão, como agora estava mostrando isso para todo mundo na frente da tia Ruby. Fiquei tão brava que nem sabia o que fazer comigo mesma. E então piorou. A tia Ruby continuou dizendo que Bethan tinha muitos outros vídeos também. Vídeos em que eu falava sobre minhas paixonites, alguns encontros estranhos que tive, e só coisas pessoais aleatórias que eu achava que eram privadas. E então o pior pensamento me atingiu. Será que ela planejava mostrar todos eles durante a festa na frente da família? A ideia disso me fez querer gritar.
Era como se eu estivesse prestes a ter toda a minha vida exposta na frente de todos, e eu não podia fazer nada a respeito. Minha irmã, a pessoa em quem pensei que podia confiar, estava simplesmente jogando minha privacidade pela janela. Agora serei honesta, nesse ponto eu estava além da raiva. Queria fazer algo de volta, algo para fazê-la sentir o que eu estava sentindo. Então, decidi ser um pouco mesquinha. Bethan tem essa conta secreta no Instagram, certo? Uma que ela usa para todas as suas coisas privadas. Ela até tem uma especificamente para os pais e a família, mas eu nunca tive acesso a ela. Mas, como eu disse, eu estava brava e ia garantir que ela soubesse como era. Então, fiz o que qualquer irmão mesquinho faria: roubei o celular dela. Eu sei, não foi a melhor ideia, mas honestamente eu não estava pensando direito naquele momento. A senha dela era super fácil de adivinhar. Quer dizer, sério. Então, entrei na conta secreta do Instagram dela e lá estava, toda a vida escondida dela, aquela que ela achava que ninguém sabia. Peguei todas as fotos da conta dela, fotos dela em festas, beijando caras e uma até beijando uma garota. Não sei porquê, mas ver aquela última foi como um tapa extra na cara. Era como se ela fosse essa pessoa perfeita, intocável, na família, e agora eu tinha algo para usar contra ela. Então, o que eu fiz? Peguei aquelas fotos e mostrei para todos na festa através do projetor. Sim, fiz isso. Não vou mentir, foi meio satisfatório ver o rosto dela ficar vermelho, quando as pessoas começaram a ver a vida secreta dela. Agora, aqui estamos. Meus pais estão furiosos. Bethan está furiosa. Eu honestamente não tenho certeza se ultrapassei os limites. Quero dizer, sim, sou mesquinha, mas não foi como se eu tivesse exposto algo realmente prejudicial. Foram apenas os próprios segredinhos dela que ela achava que podia esconder de todos. Mas agora, toda a família sabe de tudo. E sim, provavelmente eu não deveria ter ido tão longe, mas naquele momento, parecia uma maneira de me vingar pela traição dela. Então, Reddit, eu fui longe demais com isso? Estava errada por expor os segredos dela assim? Ou foi uma resposta justificada à traição dela? Honestamente, estou dividida, mas acho que não posso voltar atrás no que aconteceu. O que vocês acham? Atualização 1. Oi, pessoal. Já se passou uma semana desde que postei essa história, e as coisas pioraram muito. Pensei sinceramente que as coisas se acalmassem depois da festa. Talvez um pouco de constrangimento, algumas conversas tensas, e então a vida voltaria ao normal. Mas não. Meus pais entraram em modo nuclear. Tipo, totalmente, sem volta desse nível de raiva. Depois do incidente com o projetor, meus pais ficaram furiosos com nós duas. Você pensaria que pelo menos me ouviriam e entenderiam por que fiz o que fiz, mas não. Aos olhos deles, cometi algum crime horrível ao expor segredos familiares. A ironia é que Bethan fez exatamente a mesma coisa comigo, só que pior, porque ela me filmou sem meu consentimento e estava pronta para me humilhar publicamente na frente de todos. Mas, de alguma forma, isso não importava. O que importava era que eu havia exposto a filha dourada, a filha perfeita, aquela com quem eles nunca conseguiam encontrar defeitos. Minha mãe gritava sobre como estava envergonhada de Bethan. Ok, entendo isso. Quer dizer, algumas daquelas fotos eram pesadas. Festas, beijando caras, beijando uma garota. O que, vamos ser realistas, não teria sido um problema se nossa família não fosse tão tradicional. Mas, em vez de focar em como foi terrível Bethan ter violado minha confiança primeiro, eles se voltaram contra mim. Disseram que eu era tão ruim quanto por fazer algo tão vingativo, por envergonhar a família na frente de todos os nossos parentes. Meu pai continuava dizendo coisas como: você não tinha o direito de fazer isso, e não é assim que lidamos com problemas nesta família. Mas tipo, o que eu deveria fazer quando, toda vez que tento lidar com as coisas da maneira certa, sou ignorada? Quando tento dizer a eles como me sinto, eles me dispensam. Quando tento me defender, estou causando drama. E agora, aparentemente, quando recebo até mesmo um gostinho mínimo de justiça, estou arruinando a reputação da família. E então eles soltaram a bomba. Estão me expulsando. Sim, eles realmente disseram isso. Meu pai me disse diretamente que eu tinha uma semana para encontrar um lugar para morar, porque eles não podem ter alguém que desrespeita a família vivendo sob o mesmo teto. Fiquei sem palavras. Pensei sinceramente que estavam blefando, apenas dizendo isso no calor do momento. Mas não, eles estão falando sério. Tentei explicar meu lado novamente, mas eles não quiseram ouvir. Minha mãe só ficou balançando a cabeça, dizendo: você ultrapassou a linha, Dixie. Você não faz isso com sua própria irmã. Tipo, mas é totalmente ok sua própria irmã fazer isso com você. Isso não ultrapassa a linha. Bethan, aliás, nem tentou me defender. Não que eu esperasse que ela o fizesse,
mas parte de mim pensou que talvez ela sentisse alguma culpa. Mas não, ela só está emburrada, fazendo o papel de vítima, agindo como se eu tivesse arruinado a vida dela. Ouvi ela dizendo à minha mãe que nem pretendia me machucar e que o vídeo que fez era para ser engraçado e leve. Como se mostrar a todos meus pensamentos privados, minhas ansiedades, minhas paixonites embaraçosas e lutas pessoais fosse algo para rir. E o pior é que meus pais acreditaram nela. Minha mãe realmente disse: ela não estava tentando te humilhar, Dixie. Ela só cometeu um erro. Ah, então ela comete um erro e recebe simpatia. Eu me vingo e sou expulsa. Faça isso fazer sentido. Então agora tenho uma semana para descobrir o que fazer. Eu deveria estar tirando um ano sabático antes da faculdade. Ainda estou esperando minha aceitação na faculdade, então não é como se eu pudesse simplesmente fazer as malas e me mudar para um dormitório. Tenho um emprego, mas não é nem perto do suficiente para pagar um lugar só meu. Nem mesmo um estúdio minúsculo. Tenho algum dinheiro economizado, mas, novamente, longe do suficiente para aluguel, depósitos e, você sabe, apenas para sobreviver. Estou surtando. Honestamente, nunca morei sozinha antes, e não faço ideia de como vou fazer isso funcionar. Acho que poderia tentar ficar na casa de um amigo, mas não quero incomodar. A maioria dos meus amigos ainda mora com os pais, e duvido que suas famílias ficassem felizes em receber uma pessoa extra, especialmente uma com drama familiar envolvido. Tenho alguma família estendida, mas considerando que todos estavam na festa e viram tudo acontecer, duvido que estivessem dispostos a tomar meu lado nisso. A tia Ruby pode ser uma opção, já que ela pelo menos pareceu preocupada quando me avisou sobre o vídeo, mas ela sempre foi bem distante em conflitos familiares, então não sei se ela gostaria de se envolver. Tenho procurado quartos baratos para alugar, mas os preços são absurdos e a maioria deles exige depósitos que eu simplesmente não tenho. Poderia tentar encontrar um segundo emprego, mas isso levaria tempo e só tenho uma semana. Sinto que estou ficando sem opções. E, honestamente, estou com o coração partido. Nem mesmo por sair de casa, mas pelo fato de meus pais estarem dispostos a me expulsar tão facilmente. Tipo, sempre soube que eles favoreciam Bethan, mas acho que parte de mim esperava que eles ainda me amassem o suficiente para não me abandonar assim. Dói muito. Então, Reddit, alguma dica? O que vocês fariam na minha situação? Estou aberta a qualquer coisa neste momento. Atualização 2. Oi, pessoal. Sei que já se passaram 2 meses, mas as coisas têm sido caóticas. Pensei que teria um pouco de tempo para processar tudo, mas não. Minha vida tem sido uma coisa após a outra. Então, depois que meus pais me expulsaram, primeiro perguntei à tia Ruby se eu poderia ficar com ela por alguns meses, até eu receber os resultados da faculdade. Ela disse não, alegando que não tinha espaço, o que ok, entendo isso. Mas então perguntei aos meus avós, pensando com certeza que eles diriam sim, porque sabe, eles são meus avós. E eles basicamente me disseram a mesma coisa. Isso doeu. Sempre pensei que, não importasse o que acontecesse, a família deveria estar do seu lado. Parece que não. Naquele ponto, eu estava meio que entrando em pânico. Eu tinha um emprego e algumas economias, mas definitivamente não o suficiente para conseguir meu próprio lugar. Estava seriamente considerando dormir no meu carro ou ficar em sofás aleatórios. Mas então minha amiga incrível Brenda, 18F, interveio. Ela perguntou aos pais dela se eu poderia ficar com eles por um tempo, e eles realmente concordaram. Quase chorei quando ela me contou. Foi a primeira vez em semanas que senti que alguém realmente se importava com o que estava acontecendo comigo. Então, me mudei para a casa da família de Brenda, e honestamente eles têm sido tão gentis comigo. Eles não me fazem sentir um fardo, mesmo que eu definitivamente me sinta assim às vezes. Tento ajudar de qualquer maneira que posso, lavando pratos, cozinhando refeições, fazendo recados, porque a última coisa que quero é que eles se arrependam de me terem acolhido. Mas então meus pais decidiram que não havia drama suficiente para eles. Então, começaram a assediar os pais de Brenda. Tipo, literalmente puxando-os de lado na igreja para dizer que eles estavam arruinando seus planos ao me deixar ficar. Aparentemente, eles pensaram que me expulsar ensinaria uma lição. E a família de Brenda estava atrapalhando isso. Tipo, o que mesmo era a lição? Que eu deveria apenas aceitar ser tratada como lixo, que eu deveria me desculpar por existir. Felizmente, os pais de Brenda são pessoas realmente decentes, e eles encerraram isso rapidamente. Eles disseram aos meus pais que expulsar a própria filha por um drama mesquinho não era ensinar uma lição. Era apenas cruel. E isso significou muito para mim. Foi a primeira vez na minha vida que senti que alguém estava realmente me defendendo. Enquanto isso, Bethan saiu impune com apenas um aviso.
Tipo, meus pais disseram que cortariam o apoio dela se ela não mudasse de atitude, mas é claro, eles não fizeram nada de fato. Ela ainda está no alojamento, vivendo sua vida, e provavelmente sentindo zero consequências pelo que fez. Tratamento típico da filha dourada. E não vou mentir, morar com a família de Brenda tem sido estranho. Não por causa deles. Eles têm sido incríveis, mas porque sinto essa mistura estranha de gratidão e culpa. Tipo, sou extremamente grata por eles me acolherem, mas também fico pensando, por que teve que chegar a esse ponto? Por que minha própria família me jogou fora tão facilmente? É difícil não deixar isso mexer com minha cabeça. Também tenho recebido mensagens de Beta, que continua dizendo que vai arruinar minha vida assim como eu arruinei a dela. Eu honestamente, no início, pensei que ela estava apenas sendo dramática. Tipo, sim, expus o Instagram secreto dela, mas vamos ser realistas, ela não era alguma vítima inocente em tudo isso. Ela literalmente me gravou sem meu consentimento e planejou me humilhar na frente de toda a nossa família e meus amigos. Mas, de acordo com ela, eu sou a vilã. No início, ignorei as mensagens dela, mas elas só continuaram vindo. Algumas eram apenas mesquinhas, tipo, espero que você goste de ser sem teto, perdedora. Outras eram totalmente desequilibradas, tipo, vou garantir que você se arrependa de ter mexido comigo. Eu nem sei o que ela acha que pode fazer. Mas o assédio constante me afetou. Comecei a sentir essa ansiedade toda vez que meu telefone vibrava, pensando que era outra mensagem dela. Ficou tão ruim que acabei começando a ver um terapeuta. Admitir que precisava de terapia foi enorme para mim. Minha família sempre foi do tipo que acha que terapia é para pessoas fracas ou que estão inventando desculpas para seu mau comportamento. Então, mesmo sabendo que sempre precisei de ajuda, nunca considerei isso uma opção até agora. Mas foram os pais de Brenda que me encorajaram. E, honestamente, a terapia tem ajudado. É um progresso lento, mas apenas ter alguém me ouvindo e validando meus sentimentos tem sido meio que transformador. Mas, assim que eu estava começando a ter um pouco de controle sobre minha vida, é claro que algo mais tinha que dar errado. Na semana passada, fui aceita em uma das faculdades para as quais me candidatei. Não era minha faculdade dos sonhos absoluta, mas era melhor do que minhas faculdades de segurança, então fiquei realmente animada com isso. Pela primeira vez em meses, senti que as coisas talvez estivessem começando a melhorar. O problema é que minha carta formal de aceitação e o pacote de ajuda financeira foram enviados para o endereço da minha casa, o que significa que eu tinha que voltar à casa dos meus pais para pegá-los. Eu sabia que seria estranho, mas pensei, ok, talvez eles apenas me deixem pegar minhas coisas e ir embora. Tipo, pelo menos, eles poderiam fingir ser civilizados por 5 minutos, certo? Cheguei à casa e bati. Nenhuma resposta. Toquei a campainha. Nada. Tentei ligar para o telefone da minha mãe e foi direto para o correio de voz. Então, bati de novo e de novo e de novo. Devo ter ficado parada na porta por 1 hora inteira apenas esperando. Em um ponto, até vi movimento pela janela, então sabia que ela estava lá dentro. Ela estava simplesmente se recusando a abrir a porta para mim. Tipo, quão mesquinha você pode ser? Você expulsa sua própria filha. E então, quando ela volta para documentos literais da faculdade, você apenas a ignora. Eu estava ficando cada vez mais frustrada, mas não queria começar a gritar lá fora como uma pessoa louca. Então, fui embora. Agora, não faço ideia do que fazer. Meu pacote de ajuda financeira está naquela carta, e eu preciso dele. A faculdade disse que enviou por correio comum, então não há número de rastreamento ou algo assim. Já liguei para eles e disseram que poderiam enviar outro, mas levaria algumas semanas, e não sei se tenho esse tipo de tempo. Também não sei se minha mãe realmente jogou a carta fora ou se está apenas guardando por maldade. Alguém sabe o que posso fazer? Tipo, legalmente, tenho algum direito aqui ou estou simplesmente ferrada? Atualização 3. Uau, eu honestamente não achei que chegaria a este ponto, mas aqui estamos. Estou oficialmente acabada com eles. Tipo, de verdade desta vez. Então, sim, acabei esperando pelo segundo pacote porque realmente não havia muito mais o que eu pudesse fazer. Mas, é claro, nada na minha vida é simples. Acontece que ainda precisava de um monte de coisas dos meus pais para ajuda financeira. Coisas como documentos fiscais, assinaturas, comprovante de renda. Você sabe, todas as coisas que pais normais dariam ao filho sem transformar em uma guerra total. Mas, como já estabelecemos, meus pais não são normais. No início, tentei pedir a eles educadamente por mensagem de texto. Nenhuma resposta. Liguei, direto para o correio de voz. Brenda até sugeriu que eu tentasse fazer uma das minhas tias falar com eles em meu nome, mas sim, não.
A tia Ruby mal queria me ajudar quando precisei de um lugar para ficar. E o resto da minha família estava ou indiferente ou ativamente me evitando. Então, tive que ser criativa. E foi aí que percebi que sabia exatamente onde meus pais estariam naquele domingo. Igreja. Agora, antes que vocês pensem que causei alguma cena dramática estilo novela na igreja, não foi isso. Apenas esperei o culto terminar, caminhei direto até eles na frente do pastor e comecei a falar alto. Fui educada. Fui respeitosa. Mas garanti que todos ao alcance do ouvido pudessem me ouvir. Ei, mãe. Ei, pai. Preciso muito desses documentos para minha ajuda financeira. Podemos conversar sobre isso agora. E oh meu Deus, gente. Os olhares nos rostos deles. Minha mãe parecia que tinha engolido um limão. E meu pai ficou vermelho. Eu podia ver as engrenagens girando nas cabeças deles, tipo, fazemos uma cena na igreja ou fingimos cooperar. Eles relutantemente concordaram. Mas, assim que saímos, minha mãe agarrou meu braço, me puxou de lado e sibilou comigo. Tipo, realmente sibilou naquela voz baixa e irritada de mãe. Que tipo de jogo você está jogando? E eu simplesmente perdi a paciência. Eu estava cansada de ser gentil. Olhei diretamente nos olhos dela e disse: se vocês tentarem atrapalhar minha admissão na faculdade, vou garantir que todos nesta igreja saibam exatamente que tipo de pais vocês são. Vou garantir que vocês fiquem tão envergonhados que não conseguirão mais mostrar a cara aqui. É assim eu os tive. Foi meio engraçado, na verdade. Toda a minha vida eles usaram vergonha e imagem pública como arma contra mim. Eles me ignoraram, me menosprezaram, me fizeram sentir que eu era menos apenas porque eu não era beta. Mas, no segundo em que virei o jogo e usei o próprio jogo deles contra eles, de repente eles quiseram cooperar. Resumindo, eles entregaram todos os documentos de que eu precisava. Obtive as assinaturas deles. Verifiquei tudo em dobro antes de ir embora. E a melhor parte, foi isso. Nunca mais terei que lidar com eles. Nada mais de implorar por migalhas de atenção. Nada mais de lutar por aquilo que deveria ter sido apoio parental básico. Nada mais de me sentir como um detalhe esquecido. Tenho tudo de que preciso para seguir em frente. Não vou mentir, ainda dói. Há uma parte de mim que deseja que eles tivessem sido melhores, que me amassem da maneira que amam beta. Mas, no final do dia, não posso mudá-los. Eu, honestamente, nem quero mais. Estou livre agora, e nunca mais olharei para trás. Atualização 4. Uau, realmente pensei que tinha terminado com tudo isso. Pensei que finalmente tinha resolvido tudo e poderia simplesmente seguir em frente. Mas não, minha mãe teve que fazer mais uma jogada antes de eu ir embora. Então, sim, estou partindo para a faculdade amanhã. Ainda não parece real, mas estou animada e aterrorizada ao mesmo tempo. Estava tentando ser responsável, fazendo uma lista de tudo que precisava levar, e percebi que ainda havia muitas das minhas coisas na casa. Coisas como roupas, cobertores e algumas coisas pessoais que realmente importavam para mim. Você sabe, coisas normais que qualquer pessoa razoável assumiria que poderia levar. Enviei uma mensagem para minha mãe apenas para ser educada. Nem estava pedindo. Apenas disse a ela: ei, vou passar para pegar o resto das minhas coisas. Ela me deixou na mão. Nem se deu ao trabalho de responder. Eu deveria ter sabido naquele momento que ela estava prestes a fazer alguma besteira. De qualquer forma, fui até lá no dia seguinte. A porta da frente estava destrancada, então apenas entrei. Pensei: ei, ainda é tecnicamente minha casa também, certo? Eu costumava morar lá. Meu quarto ainda era meu quarto. Minhas coisas ainda eram minhas coisas. Ou assim eu pensava. Comecei a arrumar as malas, apenas cuidando da minha vida, quando minha mãe de repente invadiu. Sem bater, sem aviso, apenas entrou direto no quarto como se estivesse me pegando roubando a casa. O que você acha que está fazendo? Ela perguntou, toda dramática. Eu apenas pisquei para ela, segurando um moletom pela metade nas mãos. Arrumando as malas. Ela cruzou os braços e me deu aquele olhar. Você sabe, o olhar de mãe. Aquele que significa que ela está prestes a arruinar seu dia inteiro. Isso não é sua coisa, ela disse. Eu realmente ri porque pensei que ela estava brincando. Tipo, o quê? Eu literalmente comprei algumas dessas coisas com meu próprio dinheiro. Minhas roupas, meus livros, minhas malditas roupas de cama. Do que ela estava falando? Mas não, ela estava falando sério. Ela disse que, como ela e meu pai tinham tecnicamente comprado a maioria dessas coisas ao longo dos anos, elas pertenciam a ela. E como eu havia decidido desrespeitar esta família, eu não tinha direito de levar nada comigo.
Eu estava lá, olhando para ela, tentando processar que tipo de insanidade eu estava enfrentando. E ela simplesmente pegou minha mala. Ela fisicamente atirou de mim e me disse para sair. Eu honestamente nem lembro o que disse depois disso. Acho que apenas fiquei lá por um minuto inteiro, muito atordoada para falar, antes de pegar meu telefone e sair. Não havia sentido em discutir. Eu não ia vencer. Ela queria uma reação de mim, e eu não ia dar a satisfação a ela. Mas, cara, isso doeu. Eu já tinha aceitado o fato de que meus pais realmente não se importavam comigo. Mas isso era outra coisa. Isso era rancor. Era apenas uma maneira final e mesquinha da minha mãe garantir que eu soubesse que eu não era mais bem-vinda. Então, sim, saí sem nada. Nem lembro de ter desabafado muito sobre isso, mas devo ter mencionado a Brenda, porque no dia seguinte os pais dela me levaram para fazer compras. E não quero dizer um pequeno passeio pelas lojas. Quero dizer que eles me mimaram. Roupas novas, itens de higiene, toalhas, roupas de cama, literalmente tudo que minha mãe se recusou a me deixar levar. Eles até me deram alguns pratos e um lindo abajur para o meu quarto na faculdade. Eu chorei. Eu nunca choro na frente das pessoas, mas simplesmente perdi o controle no meio da loja. Essas pessoas nem eram meus pais. E ainda assim, naquele momento, fizeram mais por mim do que minha família real jamais fez. Honestamente, os últimos dias têm sido um borrão. Entre arrumar as malas, fazer compras de última hora e tentar não desmoronar completamente, não tive muito tempo para processar tudo. Mas agora, sentada aqui pensando em tudo isso, percebo algo. Não me sinto tão brava quanto pensei que ficaria. Quero dizer, não me entendam mal, estou brava. Estou brava que meus pais pudessem ser tão cruéis a ponto de deixar claro que eu nunca fui realmente desejada. Mas, ao mesmo tempo, há essa estranha sensação de alívio. Tipo, não preciso mais continuar esperando pela aprovação deles. Não preciso mais passar todos os feriados fingindo que não vejo a maneira como eles favorecem Beta. Não preciso mais lidar com os comentários passivo-agressivos da minha mãe ou a indiferença do meu pai. Estou livre. E talvez isso seja a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. A família de Brenda tem sido incrível. Eles até fizeram um pequeno jantar de despedida para mim na noite passada, apenas para celebrar este novo capítulo da minha vida. O pai de Brenda me disse que a casa deles sempre estará aberta para mim, não importa o que aconteça. E isso significou mais do que posso colocar em palavras. Também quero dizer obrigada a todos que estiveram me ouvindo e me ajudando durante tudo isso.